Eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós somos pastores de jovens casados lá na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema as primícias na Bíblia. Vamos ler algumas referências e fazer associações diretas e indiretas a respeito desse tema. Começaremos com um texto que está em Provérbios, capítulo 3, versos 9 a 10. Lá diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão faz uma referência a um texto mais antigo que este, que está lá em Levíticos, capítulo 23, 14, que também se refere às primícias. Lá diz assim: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então o povo, eles separavam aquilo que, a primeira porção dos seus ganhos, a primeira parte do lucro, da terra, do trabalho, e entregavam ao Senhor. Outra referência também muito interessante sobre as primícias está relacionado no Antigo Testamento a respeito dos filhos. Israel consagrava os primogênitos a Deus, conforme diz em Êxodo capítulo 13, verso de 1 a 2. Assim diz o texto: e disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. No primeiro registro sobre consagrar algo a Deus, na história de Caim e Abel, conta que Caim consagrou a Deus o fruto do seu trabalho. Mas será que foi a primeira porção do trabalho que ele entregou a Deus? Veja o que diz no texto que está em Gênesis capítulo 4, 3 e 5. Lá diz assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Veja que interessante entre uma oferta e outra, a de Caim e a de Abel. Abel entregou das primícias, Caim entregou no fim de uns tempos. Veja mais uma referência muito interessante. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, eles dedicaram as primícias a Deus. Disse mais Jeová a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de dar, e comerdes de suas searas, trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa seara. Ele moverá o molho diante de Jeová, para que seja aceito o vosso favor. No dia depois do sábado o moverá. Veja que coisa interessante, lá em Levíticos 23, de 9 a 11. No dia depois do sábado, o primeiro dia da semana. Segundo declara também o apóstolo Paulo, agora já no Novo Testamento, Cristo entregou a si mesmo como sacrifício por nós, fazendo-se como as primícias, consagrado a Deus em nosso favor. Lá diz assim, em 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, essa questão de dedicar a primeira parte a Deus, a primeira porção do nosso trabalho, a primeira porção do nosso dia, a primeira porção da nossa vida, de tudo aquilo que construímos a Deus, ela nos leva a um ato de fé. Ela nos tira dessa dimensão material para uma dimensão espiritual, para o sobrenatural, para uma relação que transcende aquilo que
está diante de nós como coisas concretas e ela nos eleva ao nível do eterno, à expectativa da eternidade, ao ser divino que é Deus, ao soberano Senhor, e nos faz confiar nele e nos desloca dessa confiança que temos em nós mesmos, nos fazendo acreditar e confiar naquele que cuida de todos nós, que está junto de nós, sendo Ele o Senhor do universo. Dessa forma, a nossa vida ela flui melhor, a nossa vida as coisas se encaixam, as coisas acontecem e nós conseguimos ter mais esperança e nós conseguimos ser mais felizes, porque somos abençoados por Deus, aquele em que nós dedicamos a nossa confiança, a confiança da nossa vida e da nossa subsistência. Ele é quem cuida de nós, e não o tempo, e não as nossas potencialidades. Nós somos guardados por Deus. Então, vamos dedicar a Deus as primícias, tudo aquilo que vem, a primeira porção do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa família, porque assim seremos mais abençoados. Que Deus te abençoe. Amém.